Seja muito bem-vindo, estou com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Frank Almada. Você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Rafael, quarta temporada do Amigos de Lei, temporada 2025. Vamos fazer uma breve retrospectiva aí do que já rolou aqui. A gente já conversou com muita gente interessante, tanto da advocacia, afinal de contas somos advogados, mas também com muitas pessoas de outras áreas. A gente sempre tenta trazer uma pitada de gestão, uma pitada de inspiração. Qual foi um episódio que tu lembra aí que chamou muito a tua atenção? Olha, eu gosto muito de perfil comportamental. Então, se você voltar lá, nossa primeira temporada, a gente fala... Episódio 4, sobre análise de perfil comportamental. Enfim, eu não vou falar aqui dos convidados, porque vai ficar... Vai gerar uma ciumeira aqui, Rafael. Gera sim. Então, tem muito episódio bacana. Se você ainda não assistiu nenhum dos episódios, volta lá. Vale a pena, tem muito conhecimento. A gente trouxe aqui grandes lideranças, gestores que trazem muita informação interessante sobre gestão como um todo, que é muito importante para quem quer aí alavancar a sua advocacia, o seu negócio, qualquer que seja a sua atividade. Meu amigo Tony, que é o nosso querido cameraman, né, é um dos caras mais inteligentes hoje só porque gravava aqui com a gente. E aprendeu tudo, anota tudo ele aí. Ali... Gênio. E outra coisa que eu quero falar aqui, Rafael, é dos nossos apoiadores. Então vamos falar de MISPA Segurança, segurança patrimonial, você que precisa zelar pelo seu patrimônio. Puritu, Cafés Especiais, nossos queridos amigos Gustavo Virlande, sempre apoiando a gente desde o início. Espaço Fateixa. Com a novidade agora. Espaço Fateixa atingiu a pontuação 9.1 no Booking. Você que viaja para vários lugares sabe que é muito difícil você ficar numa hospedagem que tem uma nota 9. Então 9.1, Espaço Fateixa, consolidando aquilo que a gente já experimentou, Frank, que é uma hospedagem diferenciada, pé na areia, em frente ao mar, próximo à rua principal ali de Jericoacoara. Vale muito a pena. Confere aqui no arroba deles, Espaço Fateixa, é muito diferenciado. E eu tô muito feliz aqui, Rafael, voltar a gravar aqui com você. Aqui foi onde tudo começou, foi a primeira semente dos nossos projetos juntos. Depois fizemos a imersão em audiência trabalhista, depois fizemos o Trabalhista Experience, depois a mentoria. E agora só coisa boa por aí. Já estamos na segunda turma da mentoria, fizemos um workshop sobre inteligência artificial para advocacia e já vai ter o segundo workshop, agora nos dias 2, 3 e 4 de abril. Ou vai ser essa data, se a gente não mudar, né, Rafael? Até o próximo final de semana vai ser essa data aí, 2, 3 e 4 de abril. Vamos ver se a gente mantém ela. Vai ser martelo batido. Martelo batido. Ponta virada. E hoje, convidado muito especial. E antes de apresentar nosso convidado aqui, eu quero que você que está assistindo a gente e ainda não segue o Amigos de Lei, segue aí, dá o seu like, ativa o sininho para você não perder nada por aqui, tá? E hoje convidado aqui, Rafael, vou ler aqui o mini currículo dele, tá? Esse aqui é o mini currículo. Ele é graduado em Medicina Veterinária em 1988, pós-graduado em Produção de Ruminantes pela Universidade de Lavras de Minas Gerais, foi executor do Programa Nacional de Saúde Animal no Acre, foi executor do Programa de Inseminação Artificial no Acre, foi coordenador de Pecuária de Corte da SEAP, foi presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre, foi secretário de Estado da Agricultura do Acre por 2 períodos, diretor executivo da empresa Agroema, consultor técnico da CRV Lagoa, empresa multinacional de melhoramento genético, vice-presidente da FAEAC, Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, membro do Conselho Administrativo do Senar, membro do Conselho Deliberativo da Fundepec, membro do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, membro do Colégio de Jurados da ABCZ, membro do Conselho Deliberativo Técnico da ABCZ, atual secretário de Estado adjunto da Agricultura do Acre, assistência técnica veterinária em fazendas de gado e corte nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e até na Bolívia, tá? Produtor rural e tem uma larga experiência profissional de campo em 36 anos de atividade. Pai do Edvan Júnior, da Ana Luísa, da Virgínia e, além disso tudo, meu pai, Rafael Salles. Olha aí, seja muito bem-vindo, seu Edvan, alegria.
Você aqui trouxe um cara muito especial para o mundo e eu fico muito feliz em ter a oportunidade de estar lhe conhecendo. Para quem não sabe, nosso querido senhor Edvan mora hoje no Acre e aí, de vez em quando, vem por cá, o Franco também vai por lá e eu tô tendo hoje a alegria de lhe conhecer, que o Franco realmente é um amigo muito especial, que eu amo muito, cara, muito massa. Então, obrigado a você inicialmente por botar esse cara no mundo. E é isso, seja bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre, tenho certeza que muitas histórias. Edivan Maciel de Azevedo, meu pai e minha maior referência hoje aqui no Amigos de Lei. Seja muito bem-vindo, pai. Muito obrigado pela essa recepção, esse calor humano que eu estou tendo aqui de vocês e esse convite especial para participar desse podcast, que é o Amigos de Lei, mesmo não tendo carreira jurídica, mas de antemão já digo que eu fiz 7 semestres de Direito Ô, lá rapaz. no nossa Uninorte, Universidade do Estado do Acre. Infelizmente não concluí. Me dediquei essa vida toda à medicina veterinária lá no estado do Acre. Muito bom. E o nosso nome Amigo de Lei, tanto é uma referência para o meio jurídico, porque somos amigos aqui da advocacia, quanto, para quem não sabe, é uma expressão aqui do nosso Ceará, quando fala que o cara é um amigo de lei, que é um amigo para todas as horas, para todo momento. Então, é um amigo de lei e a gente traz aqui também esses amigos, tá? Pai, vamos começar aqui pelo começo de tudo, né? Você é um cara que inspira, não só a mim, mas toda a nossa família e todo mundo que ele conhece. E eu queria falar um pouco aqui, que o senhor falasse, na verdade, como foi a sua infância no sertão do Maranhão e que lembranças que o senhor tem que marcaram essa fase da sua vida. A minha referência para começar tudo isso é o meu pai, Edilson Azevedo, que ainda mora lá no Maranhão e que nos criou no interior, mas com muita dignidade. Nós nascemos num lugar chamado Canto das Ovelhas, distante da civilização, né? E lá morei até os 6 anos de idade, quando ele nos trouxe para uma cidadezinha do interior do Maranhão, que nem luz elétrica 24 horas tinha ainda, chamada de Amarante do Maranhão. E nós saímos de lá num carro de boi como esse, que meu pai passou um ano construindo esse carro de boi, e nas vésperas da viagem ele matou uma vaca, secou a carne dessa vaca, salgou e secou, para que servisse de alimento para nós durante a viagem e nos primeiros dias quando chegasse na cidade. E o couro dessa vaca foi a capota desse carro de boi para abrigar os filhos mais novos. Nós saímos lá em 8 filhos na época, e o casal, são 10 pessoas que saem nesse carro de boi atrás de um futuro melhor, educação principalmente para esses filhos, para que nós tivéssemos uma vida diferente da dele e da minha mãe, que viveram o tempo todo até aquela data no interior. E isso foi o grande passo da minha vida. O primeiro grande passo foi sair do sertão do Maranhão para uma cidadezinha aonde já tinha escola que pudesse começar os estudos. E lá nós nos abrigamos de 70 a 74, quando eu, por um caso de doença, fui transportado para uma cidade maior, para Imperatriz, chegando lá aos 9 anos de idade já, e aí onde foi o grande diferencial da minha vida, que eu fiquei por lá até concluir o ensino, naquele tempo era o ginásio, né? E concluir o 2º grau. E aí onde eu ganhei asas, vim até Fortaleza. E Fortaleza me traz muita memória positiva, interessante. Cheguei aqui em 1982 e fui morar na Casa do Estudante, a casa que abrigava os estudantes carentes, secundaristas, instalada ali na Nogueira Scioli, 440, onde eu tive realmente o grande início da minha vida, um grande impacto. Foi na Casa do Estudante, onde eu comecei a me preparar para fazer o vestibular. E após 6 meses lá, eu fiz o primeiro vestibular, e fiz o segundo e passei no curso de Medicina Veterinária na Universidade Estadual do Ceará, e fiz durante todo o período em tempo regular, tempo normal.
concluí o curso de medicina veterinária em 1988, lá na UES. O senhor já deu uma Avançada de já tempo. já chegou em Fortaleza, mas eu quero saber ainda de Imperatriz. Como é que foi naquele tempo, se o senhor lembra, visivelmente, né? Sair do Canto das Ovelhas e chegar em Imperatriz. Qual foi a sensação? Se o senhor foi por doença? Conta mais um pouco a sensação de chegar nessa cidade e quando foi que percebeu que poderia mais? Poderia vir para Fortaleza, por exemplo. Quando cheguei em Imperatriz, eu fui, como você falou, fui transportado num aviãozinho, um teco-teco, que passou lá na cidade. Já estava 3 dias com muita dor na barriga. E meu pai estava decidido a me mandar para uma cidade maior, atrás de socorro médico. E eu fui para Imperatriz. Cheguei na Imperatriz com 9 anos e alguma coisa. Era uma época invernosa, no Maranhão chovia muito nessa época. E as estradas só de animal, cavalo, burro, ou então de avião, na época do inverno. E meu pai conseguiu uma carona no avião e eu fui para casa da minha tia. E aí fui pro médico e lá diagnosticou nada mais, nada menos que uma verminose, né? Muita lombriga na barriga. Em outras palavras, E, lombriga. E fui tratado, e em seguida meu pai não foi me buscar, porque não tinha como ele ir, e começaram-se as aulas. Minha tia já me matriculou na escola junto com os filhos dela, que tinha um filho, inclusive, da minha idade. E aí comecei a estudar Imperatriz. Quando meu pai foi me buscar no mês de maio, a minha tia disse: não, ô Edilson, deixa esse menino aqui, esse menino tem futuro, ele já está aprendendo tudo na escola, esperto, já anda na rua, já sabe saber, já consegue saber para onde que o carro vai virar, se é para a direita ou para a esquerda, já conhece os pisca-pisca, já sabe atravessar a rua, já está animado, já está usando calça comprida, um sapato, que até então nunca tinha vestido uma calça comprida e nem calçado um tênis. E aí comecei a estudar e fiquei em Imperatriz até completar meus 17, quase 18 anos. E quando terminou já o 2º grau na Imperatriz, lá não tinha nenhuma universidade, ou seja, encerrava ali a minha carreira de estudos se eu não fosse para um centro mais evoluído, né? E foi assim que eu cheguei à oportunidade de vir para Fortaleza. E se tivesse ficado em Amarante? Se ficar em Amarante, talvez seria mais um trabalhador rural, né? Sem muita oportunidade, porque é uma cidade que realmente não tinha oportunidade para que a gente crescesse profissionalmente, né? E por eu vindo da família pobre, jamais teria oportunidade naquela cidade se não fosse através do estudo. Eu sempre digo que o que me trouxe até aqui foi a oportunidade que eu tive de estudar sempre na escola pública, e fiz todo meu 1º, 2º grau na escola pública e meu ensino superior também na escola pública. Franco, ó, olhando para essa câmera aqui, ó, você tá vendo essa reflexão que a gente pode fazer em cima desse momento? Tem gente que tem lombriga e reclama. Tem outras que tem lombriga e viajam de avião, vão para a cidade maior, vão para outra maior ainda, se forma um médico veterinário e tá aí. Poderia ter tomado um caminho na vida, lombriga levou ele para esse caminho aí, muito melhor. Franco não estaria aqui se não fosse essa lombriga. Lombriga é um carro de boi. Aí. Quando foi que o senhor pegou assim, tava lá, um garoto, entre 9 e 17 anos, e teve algum momento que parou e pensou assim, olha, eu não quero ser um agricultor, eu não quero ser um trabalhador rural, eu quero estudar, eu quero ter outro tipo de vida. Houve esse momento, assim, consciente disso? Houve, porque quando eu cheguei em Imperatriz e vi aquela qualidade de vida bem melhor do que eu tinha lá em Amarante, eu tinha lá no sertão, eu decidi que eu queria dar para mim daquilo para melhor, sempre. E que se eu voltasse pro Amarante, eu não teria mais essa oportunidade. E eu sempre eu tive a sorte, primeiro, de ter um pai com a visão, mesmo um homem sem estudo, mas tinha uma visão de futuro.
E fui morar com uma tia também, uma mulher muito dinâmica, irmã do meu pai, que tinha também nascido nesse sertão, mas já tinha andado mais que meu pai, já estava numa cidade melhor que a Imperatriz. Era uma comerciante bem ativa, revendedora da Avon. Ela que me iniciou no trabalho, né? Eu comecei também a vender produtos da Avon, entregar, fazer entrega, fazer cobrança, e me colocou em contato com esse mercado, né, de pessoas que compram e vendem. E eu comecei a me achar que eu poderia ser um comerciante, eu poderia ser um profissional, eu poderia alçar um voo maior. E é tanto que quando terminou o meu segundo grau, que não tinha mais estudo, já trabalhava, eu comecei, minha primeira assinatura de carteira foi aos 14 anos, naquele tempo podia se trabalhar, e eu já tinha minha assinatura de carteira como balconista numa loja de souvenir na rodoviária de Imperatriz. E depois fui promovido, e aí foi muito importante essa minha promoção. Fui promovido da mesma loja que tinha uma filial no aeroporto de Imperatriz, onde já recebia voos comerciais da Varig, da VASP na época. E eu tinha contato com os pilotos, eu vendia artesanatos, né, nessa lojinha, e eu ia na cabine dos aviões deixar para a tripulação os artigos que eles compravam, e eu via aquele avião, subia aquela escada, e eu sempre imaginava, "Não, um dia eu vou andar nesse negócio aqui Fechar também, aqui. né?" E naquele tempo, aquelas marmitinhas de comida, eles me davam aquela marmitinha com os talherzinhos, e tudo me estimulava a querer estudar e um dia usufruir como passageiro, como usuário daquelas companhias aéreas, e Deus me permitiu que isso tudo acontecesse. Comia Jussara na época. Lá comíamos Jussara, Bacaba, né, Buriti, né, Pessoal, com a farinha. Jussara é o açaí, tá? Eu já ouvi essa história, mas eu queria deixar ela registrada aqui. Fala um pouco como era a sua rotina lá, Imperatriz, do din-din, daquela rotina toda aqui para ficar registrado para gerações. Eu, graças a Deus, tive uma educação sempre de trabalho, exemplo de trabalho. Meu pai era um homem que a gente sempre dizia que o sol nunca pegou ele no caminho da roça. Ele saía de casa antes do dia amanhecer para ir para a roça, ou seja, quando o sol nascia, ele já estava na roça e chegava em casa depois que o sol se punha. Então, era essa rotina do meu pai. O exemplo que nós temos maior do meu pai é esse do trabalho. E chegando em Imperatriz, a minha tia também era mulher do trabalho. Era dona de casa, mãe de 6 filhos, homens, e comigo já éramos 7, mais o marido dela, éramos 8 homens que é para ela cuidar em casa, né? E além disso, era uma comerciante, a maior revendedora de produtos Avon da região. E ela nos colocou também nessa rotina de trabalho. Então, eu trabalhava, fazia esse trabalho e também vendia geladinho, o din-din, né, na caixinha de isopor, estudava e vendia revistas. Naquele tempo saía com a revista Sétimo Céu, Contigo, na casa das madames, vendendo. Chegava lá, era uma oportunidade que elas tinham para ficar também, comer um lanche reforçado, né? Na hora da venda dessas revistas, e criava toda essa dinâmica do dia a dia. Então, o meu dia a dia, já acordava cedo, Como era o grito que vendia o din-din? Como era? ó, geladinho, geladinho, geladinho. Vendia jornal também, então cedo nós levantávamos e ia lá para frente do jornal Progresso, 4 horas da manhã, para 5 horas pegar o jornal Progresso, o jornal lá de Imperatriz, botar debaixo do braço e ir para o mercadinho oferecer as notícias do dia, né? E aí vendia jornal até 6h30, 7 horas, corria para casa, tomar banho, pegava os livros e ia para a escola pública, a pé. Não, tudo muito perto, não precisava nem de transporte. E estudava até meio-dia. Quando chegava em casa, já tinha anotado lá, minha tia estava fazendo as vendas e deixava já para cada um a fazer. Edivan, limpar a sala. Edivan, limpar os banheiros. Edivan, fritar o bife. E os outros primos também, cada um seu a fazer. E aí, em seguida, nós almoçávamos, descansávamos um pouco, pegava a caixa de isopor com geladinho e saía vendendo na rua para fazer mais dinheiro, né? Que todo mundo tinha que trabalhar.
Isso desde os meus 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade, até a minha primeira assinatura de carteira aos 14 anos. E saí dando geladinho à tarde toda, uma cidade que faz bastante calor, aquele mesmo mercadinho que de manhã nós vendíamos o jornal, ia lá vender o geladinho. Ao retornar em casa à tardinha, com o apurado do geladinho, a gente já comprava mais ingredientes para fazer os novos geladinhos do dia seguinte. Já ia trabalhar, fazer geladinho e colocar no congelador para estar congelado no dia seguinte. Então, essa era a nossa dinâmica todo o tempo, né? E relato aqui, uma das maiores alegrias foi quando eu comprei minha primeira bicicleta, uma bicicleta já com uns 10 anos de uso, que não tinha paralama, nem tinha freio, freava com o pé. Isso é uma alegria muito tinha que estar grande. de Havaiana, né? De Havaiana, chinela Havaiana. E assim era a nossa vida, sem muita reclamação e não tinha muito o que reclamar, era trabalhar, todo mundo trabalhava, né? Sua tia anotava lá, todo mundo executava. Todos executavam, nós tínhamos todos. A minha tia era muito organizada, além dos afazeres, ainda tinha o cardápio da semana. Toda semana tinha o almoço, isso, o jantar, isso. Nós tínhamos tudo organizadinho, ó, nós arrumávamos nossa cama, lavávamos o banheiro, então não tinha muita brecha para que nós ficássemos ociosos. Qual a lição, Franco, que a gente tira E disso? não tinha software, não tinha GPT, não tinha nada, viu, nesse tempo. É isso que eu quero dizer. Tá aí você, não cria um script para executar o seu negócio e aí fica dizendo, por que que eu não tô organizado? Tá aqui um exemplo, né? De uma pessoa provavelmente de forma intuitiva já entendeu como é que fazia para administrar a casa com 8 homens, era isso? 8 homens. Então tem que ter o direcionamento, que homem só funciona assim, né? Direcionando, principalmente precisar fazer de casa. Mas que já viu que organizando dá certo. Agora não é organizar, faça isso, não. Onde é que tá escrito? Tá aqui. O ser humano gosta de seguir roteiros. Então é importante ter um script, né? Aqui um exemplo de uma coisa que já funcionava de forma intuitiva e que hoje é essencial para qualquer negócio. Exatamente. Caminhando aqui para Fortaleza, né? Como foi essa escolha pela veterinária? Foi uma vocação? Foi uma continuidade? Que fechou a câmera, né? Aqui. Desligou, mas tá ok. Pronto. Show. Essa escolha pela medicina veterinária, foi uma vocação? Como foi essa escolha? Só um instante, Franco, antes disso. Quando você veio para Fortaleza, veio para casa do estudante, né? Mas tinha algum parente ou veio mesmo na sorte? Quando eu estava à véspera de vir, eu estava já trabalhando no escritório de contabilidade, já era auxiliar de escritório. Eu tinha feito técnico em contabilidade, o 2º grau, e já trabalhava nesse escritório. Já tinha comprado minha primeira bicicleta zero, uma Monarch Monarca era top. Monarch vermelha. Já servia para trabalhar e para também namorar de bicicleta, né? Já era um artigo de luxo para mim naquela época. E então chegou a hora de eu dar um segundo passo. Ou ficava em Imperatriz sendo auxiliar de escritório, quem sabe chefe de escritório no futuro, ou então ter que sair para uma cidade maior. Imperatriz, como disse, não tinha nenhuma universidade. E aí tinha um amigo do meu pai que tinha 2 filhos em Fortaleza. Um tinha terminado de fazer medicina, concluiu o curso de medicina, e o outro ia começar o curso de medicina. E ele ia desocupar esse lugar dele lá na casa do estudante. E aí meu pai conversando com ele e falando, olha, eu tô com esse menino aqui, esse menino só pensa em estudar e tal, e aqui acabou os estudos. E ele disse, por que você não manda ele para Fortaleza? E meu pai achou assim, um sonho muito distante de ser realizado, mas não abriu mão dele. Me contou que tinha essa oportunidade e que se eu quisesse, ele daria um jeito de que eu viesse para Fortaleza. E eu topei na hora. E aceitei esse desafio de vir para Fortaleza. Primeira coisa inimaginável. Imperatriz, a Fortaleza estava muito distante naquela época. A estrada não é como hoje. Além dos 1.400 quilômetros que separam, eram no mínimo 24 horas de ônibus e numa terra que eu não conhecia ninguém. E aceitei. Vim com esse meu amigo, esse amigo do meu pai, né? Ele me trouxe até a casa de estudante e me colocou lá como o seu sucessor daquela vaga da casa do estudante.
eu tinha todos os requisitos que da época eu precisava ter, né? Ser filho de pessoa pobre, tá ainda na fase de secundária de estudo. Então eu fui aceito na Casa de Estudante e fiquei lá por um período a fazer pré-vestibular, que eu tinha vindo da escola pública, em que eu não tinha muito conhecimento ainda suficiente para Vestibular. enfrentar um vestibular, É né? outra vibe. E aí, quando eu cheguei na Casa Estudante, muita gente dizia assim, olha, e eu comecei a estudar, sem muitos, eu comecei um estudo na escola privada, né? Eu fiz o cursinho numa boa escola, graças a Deus, no Colégio Farias Brito, fiz meu Até hoje é pré-vestibular. referência. Tinha uma unidade ali na Costa Barros, próximo ao Hospital Coradares, o antigo Coradares, e lá eu fiz meu pré-vestibular. E quando eu cheguei, eu lembro até hoje, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, em que o professor passou lá para saber, lá já era para quem tinha feito segundo grau, só um pré-vestibular mesmo, de 6 meses. Passou lá um problema de matemática em que envolvia o uso da resolução para o problema, resolver uma equação de segundo grau. Quando o professor virou, disse assim, quem aqui, por acaso, tem alguém que não saiba resolver uma equação de segundo grau? Todos responderam, não, professor, o que é isso? Sou top. Tá. E eu não sabia nem para onde ia. Não me manifestei. Mas voltei para casa do estudante naquela noite, decidido a só dormir quando eu entendesse o que era uma equação de segundo grau. E comecei com muito afinco estudar, abrir mão de tudo. Eu vim conhecer mesmo Fortaleza depois que eu me formei. Porque durante o tempo que eu morei aqui foi para estudar mesmo. Eu tinha um objetivo, eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que passar no vestibular e tinha que fazer o curso superior, não tinha como eu voltar mais para o Maranhão, né? Para mim era uma página virada, era daqui para frente. Então me dediquei a estudar e durante a minha preparação no cursinho, né, de pré-vestibular, é que eu fui vendo o que era mais interessante para mim e vi na veterinária uma oportunidade, porque meu pai trabalhava no campo, tinha uma fazendinha já com gado lá no Maranhão, umas 50 cabeças de gado, e eu vi que era uma grande oportunidade eu trabalhar, eu estudar, fazer veterinária, para eu voltar para o Maranhão e ajudar, inclusive, a minha região mudar de patamar com a criação de gado, né? E estudei aqui, fiz vestibular, na época estava suspenso o vestibular de veterinário, tinha tido as mudanças de curso, fechamento de curso na UES, e tinha dado a opção para os estudantes escolher o curso que quisessem fazer, devido ao cancelamento dos cursos da época, e muita gente escolheu veterinário. Então tinha passado os 2 anos sem ter concurso, aliás, sem ter vestibular para veterinária, porque a turma estava muito lotada. E eu peguei a primeira turma dessa segunda fase do curso de veterinário, me lembro como fosse hoje, 40 inscritos para uma vaga, e tinham apenas 40 vagas, ou seja, 1.600 pessoas concorrendo para passar no vestibular de veterinária. E eu fiz a inscrição, e meus colegas lá na casa de estudante falavam, olha, já vi muito maranhense vir para cá, chega, morre de estudar e não passa o vestibular. Eu estava decidido, não, Mas eu vou eu passar. já percebi que você é daqueles que gosta de um desafio. E aí eu estudei, e aí eu fui fazer o vestibular. Eu te juro que quando terminei a prova, meus colegas falaram, e aí? Eu disse, eu vou passar. Aí eles repetiam, já vi muitos maranhenses fazer vestibular, dizer que foi bem, na hora de sair o resultado, não passa. E eu me lembro como hoje, quando saiu o resultado do vestibular, naquele tempo demorava, saiu o resultado, saiu na rádio, FM, e lia curso por curso, não sei o quê. E quando estava já uns 10 cursos e não aparecia veterinária, eu resolvi sair correndo, sair da casa do estudante até lá no Farias Brito Duque de Caxias, tinha um Farias Brito ali na Duque de Caxias, e fui ver pessoalmente o resultado. Te juro que o primeiro nome que eu vi na lista foi o meu. O 9º lugar, Edivan Maciel de Azevedo.
Muito Foi uma bom. alegria muito Aí grande. pegou, voltou correndo com o papel. Aí, maranhenses. Nossa, cheguei lá, quando eu cheguei, então meus caras já tinham ouvido no rádio. Os meus caras já tinham ouvido no rádio. Quando eu cheguei, já foram direto pela minha cabeça e já foi aquela alegria toda. É bom, né? Tu lembra, Franca? E a família foi notificada como disso aí? Ah, essa é outra história. Eu vi todos os meus amigos já ligando no orelhão, tinha um orelhão lá dentro da casa, para os pais falando que tinham passado no vestibular, e eu não tinha como ligar, porque meu pai morava na roça, na cidade que não tinha telefone, aí eu escrevi uma carta, botei no correio, pro meu pai, minha mãe, passei no vestibular e postei no correio. Essa história é E disse, eu boa. vou demorar um pouco, eu vou aproveitar que eu estou aqui, fiquei até emocionado com essa história, e eu vou demorar um pouco, já que eu estou aqui, eu vou fazer a primeira inscrição na faculdade, fazer a minha matrícula, e depois eu vou aí, em janeiro, vou aí. E quando eu cheguei lá, cabeça pelada, minha mãe já ficou apavorada, o filho dela tinha com a cabeça Foi preso, pelada. foi preso. E eu terminei chegando lá antes da carta. Os correios naquela época também era difícil não tinha velocidade na informação, né? Não tinha internet, tinha nada. Né? O Franco tinha me falado dessa história já. É realmente muito legal, né? Para contar hoje, porque é estranho, né? E tem uma geração, até que os teus filhos, o Arthur, a Beatriz, tem coisas que a gente fala que eles. Que é isso, né? Disquete. Então, quem é mais jovem, né, para entender, por exemplo, como era que os Correios faziam para atravessar, e salvo engano, o Frank tinha me dito, foi tipo um mês, né? Você viajou depois e ainda não tinha chegado. Então, hoje a gente manda uma coisa que é instantâneo, né? Mas Chegou naquela lá pensando época, que o pessoal ia fazer Aí- festa, ia comemorar, ninguém tava sabendo de nada. aí chegou lá, rapaz, ninguém veio me abraçar aqui, dar uns parabéns. Mas teve uma grande festa. Meu pai, quando eu cheguei lá, ficou muito feliz, chamou todos os amigos, matou uma vaca Aí é bom. e comemorou lá, comeu essa vaca todinha lá assada. E o Frank, o negócio lá é fartura grande. Geralmente é uma vaca só para paçoca. É outro legado que o meu pai deixa para nós, e em vida, né, que ele ainda está vivo, é de fartura. Nós somos criados, nós saímos 8 filhos, mas depois apareceu mais 2 na segunda cidade que nós moramos, e aí nós ficamos sendo 10 filhos e o casal. E nós nunca passamos fome. Olha, naquele tempo não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio disso e daquilo. E meu pai sempre foi muito trabalhador e provedor da casa. E nós não tivemos o que quisemos, mas nunca passamos necessidade famélica, né? Então foi um exemplo que ele deixa para nós de ser provedores da nossa casa. E ele era um autônomo, né? Tipo, plantava e aí pegava parte, alimentava a família e o outro vendia, né? Exatamente. Ele foi um dos maiores produtores de arroz da região, produção manual, sempre foi um grande inventor, primeiro a ter um motor de energia em casa, né? Movido a diesel. Lá no interior que a gente morava, foi o primeiro a ter uma geladeira, foi o primeiro a levar água gelada na garrafa foi o primeiro a ter, sempre foi o primeiro a ter as coisas da modernidade em casa, meu pai. Muito bom. E o primeiro, a gente já falou disso, né? O primeiro a ter coragem de sair lá do canto das ovelhas, exatamente já pensando no futuro, né? Para a família. Pai, e depois você entrou na faculdade, aí também não ficou só estudando não, né? Parece que foi atrás de fazer menino também. Como é que foi depois? Já na faculdade? Eu sempre fui ativo, né? Eu entrei na faculdade trabalhando, né? Para me manter também. Passei num concurso de oficial de justiça, na época que estava na faculdade. Conheci a mãe do Franco, que também era da universidade, e aos 20 e poucos anos, 20, antes dos 21 anos, o Franco já nasceu. Então, nós temos uma diferença de idade de 20 anos, né? Já sei agora onde é a inspiração dele, rapaz. Não, papai teve filho antes de terminar a faculdade. Eu vou fazer também. Ele só fez depois. Mas foi logo depois. Na verdade, ele foi o meu primeiro diploma da vida, né?
E quando nós terminamos, eu fiz a minha faculdade toda já com menino, trabalhando e sem tempo para muita brincadeira, né? Sem muita farra. E fiz tudo para que fizesse. Nunca perdi um ano da faculdade, nunca perdi uma matéria, nunca perdi uma disciplina. Fiz todos o meu a grade curricular no tempo certo. E o senhor falou que no primeiro momento fez veterinária pensando no Maranhão, né? Pensando em voltar para o Maranhão. E como foi essa reviravolta de ir para o Acre? Por que o Acre? Como foi chegar no Acre Mas e começar do zero? antes disso, a gente tá falando do menino, da criança Franca Almada. Como era Franca Almada na sua versão mirim? Tem alguma história que você consiga lembrar, que ele aprontou alguma coisa? Como é que ele era no dia a dia? Já era nesse focado, esse cabelinho aqui já todo partido, já era assim desde criança? O Frank sempre foi um menino diferenciado. Ele desde criancinha. Primeiro, a mãe dele era uma referência na família, né? Uma história também de luta, de galgar o curso superior, e já era uma referência, um referencial para a família, para os pais, como para os irmãos. E aí vem o filhinho, né, da Fátima Leda, que já foi recebido por todos com muito carinho, né? Você foi muito acarinhado, muito querido por todos. E sempre nos deu muita alegria. Trabalhou, aliás, começou a estudar muito cedo, com 1 ano e meio, ele já estava lá no ABCzinho, né? E sempre muito bonitinho, gordinho, e cheirosinho, e todo mundo sempre aparicando. Ele teve nos deu muita alegria desde que nasceu. E sempre muito inteligente, né? Super autista de criança, é natural. As birrinhas, inclusive, ele fez uma birra no dia da minha formatura. Eu fui formar com o menino no colo, né? Ele queria estar comigo no colo, que eu fui orador da minha turma, tinha que ficar um pouco só e ele não aceitava, e o avô dele Desde aí que ele gosta de ficou, holofotes, né? o avô dele teve que ser duro com ele, e ele já foi disciplinado em casa já por causa dessa rebeldia dele, né? Mas sempre nos deu muita alegria, nos acompanhou durante toda a vida. Aí foi um outro grande inspiração para nossa vida, né? Que nós começamos, tanto eu como a mãe dele, começamos a ter responsabilidade muito cedo, muito antes até de se formar. Filho nos dá muita objetividade. Exatamente. A gente tenta fazer o máximo de coisa no menor tempo possível para poder aproveitar também e o contato, o convívio com os filhos, né? Segue o jogo. Viu, Rafael? Sempre fui É, direitinho. Pergunta muito não. Sim, pai. Aí o senhor primeiro focou, né? Pensava, aliás, que ia focar no Maranhão. Depois se formou. Como foi essa história de ir pro Acre? Porque cá pra nós, com todo respeito ao Acre, eu amo o Acre, já morei lá, mas ainda hoje há um certo preconceito, né? Quando alguém fala no Acre, acha que é muito distante e, enfim. Como é que foi ir mas pro isso é Acre? culpa também dos acreanos, viu? Porque a souvenir de lá é uma galinha dizendo, sim, o Acre existe. E eu já fui no Acre. Pois bem, da minha turma, tinha um colega da veterinária que, você tem ideia, nós passamos em 40 originais, né, do vestibular, e formamos 9 dessa turma original. Só foi desistindo. E alguns foram ficando para trás, tal. E no dia da formatura tinha muitos colegas que não eram da nossa turma original, que já era, que nós acompanhamos, né? E da nossa tinha 9. Desses 9, tem uma criança, ou seja, nós fizemos uma amizade muito grande. Esses 9 começaram juntos e terminaram juntos. Mas digo honestamente, eu falo brincando, nunca tinha perdido meu tempo para falar sobre Acre durante a faculdade. E aí chegou o estágio obrigatório, né? São 6 meses que cada um de nós cumpríamos fora da instituição, fora da universidade, que é o estágio curricular. E eu escolhi Campo Grande para fazer o estágio lá, junto com outro colega e para outros estados. E esse colega criano escolheu São Paulo, cidade de Jaboticabal. Quando eu estou lá em Campo Grande,
uns 60 dias, já vi que lá não tinha mais o que eu aprender, virou uma rotina e tal. Eu queria aprender mais, queria ter outras experiências. Eu propus ao nosso orientador que eu pudesse mudar de cidade, pudesse buscar. E eu fui para Sertãozinho, São São Paulo, Paulo, interior de São Paulo. para a empresa que eu represento ainda hoje Campo lá no Grande Acre. é Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, capital do Do Mato Grosso do Sul. Sul, Ficam chateadíssimos. É Mato Grosso do Sul, pessoal. em 1988. E Sertãozinho é uma cidade próxima a Jaboticabal, onde esse meu amigo, colega de faculdade, Acriano, estava. E aí eu liguei para ele se tinha jeito da gente ficar hospedado lá na república que ele estava, porque eu não tinha onde hospedar lá em Sertãozinho, e ele aceitou que nós ficássemos na mesma república. 40 quilômetros de distância, todo dia voltava, não era complicado. Bom, e aí eu tive tempo, a gente passava a noite, dormia no mesmo quarto e tal, então tinha muito tempo para conversar, e aí eu tive tempo de ouvir do Acre. E ele contando histórias do Acre, o que fazia no Acre, como era a pecuária no Acre, como era isso e aquilo. E eu comecei a gostar desse Acre. Aí eu disse assim, ô Adônidas, e se eu formar e for para o Acre? Não, vai ser muito bem recebido lá. Lá é carente de profissionais de nível superior. Está empregado lá no outro dia que chegar. Disse, rapaz, que interessante. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele disse, e quando eu formar, nós vamos formar no mês de julho, e eu formando, tu vai quando? Ele disse, olha, eu ainda vou ficar 6 meses em Fortaleza, porque eu não sei quando é que eu volto mais no Ceará. Aí disse, eu não posso ficar 6 meses. Eu formando, eu tenho que ir embora logo, procurar rumo. E ele disse, não, mas meu pai vem para cá na minha formatura, e eu te apresento a ele e combina, vocês se encontrarem lá no Acre. E foi feito assim. Meu pai também veio do Maranhão para a formatura, voltando da Fortaleza, formamos. Aí meu pai, quando terminou a formatura, meu pai disse, meu filho, nós vamos que dia mesmo para o Maranhão? Eu disse, pai, eu vou para o Acre. Eu decidi ir para o Acre. Disse, mas meu filho, sempre esperei que você fosse para o Maranhão. Eu disse, não, mas eu quero ir para o Acre. E ele voltou só para o Maranhão e eu vim para o Acre. A mãe dele, inclusive, veio no Acre antes para conhecer. Ela esteve no Acre antes e achou também interessante, encontrou amigos dela da infância no Acre. Tem muita gente de Ceará Pois no é, Acre. Muita. muito cearense. E feito isso, nós vendemos o que nós tínhamos aqui em Fortaleza, na época, que era pouca coisa, um Chevette velho e uma moto, Já vai dizer naquela época e era colocamos tudo isso num cheque administrativo. Naquele tempo, compramos um cheque Sim. administrativo na Caixa Econômica, que aí você trocava em qualquer lugar, né? e da- fomos da para o Caixa. Acre. Compramos uma passagem aérea, fui eu, a mãe dele, a Fátima Leda, e o Franco. Embarcamos para o Acre. Primeira viagem de avião. E despachamos nossas coisinhas de mobília de casa pela transportadora Confiança. Torcendo para chegar. E chegamos lá, fomos direto para um hotelzinho, peguei um táxi no aeroporto, era dentro da cidade mesmo, o aeroporto, disse, olha, eu quero ficar no primeiro hotel que tiver. Atravessamos a ponte, parou no hotel, ficamos lá. E no outro dia eu já comecei contatos com o pessoal lá Pai do do Acre. Adônidas. E com uma semana já estava trabalhando no Acre. Top, viu? Muito bom. Acaba gosta de desbravar, né? E quando eu penso no meu pai, eu sempre penso na questão do conhecimento, da tecnologia, né, pai? O senhor já sempre foi bem avançado nisso. Queria que o senhor falasse um pouco. A gente agora vai falar aqui da diferença de sobreviver e crescer, né? Até agora sobreviveu e agora a fase de crescimento. Qual foi a importância de ter investido em conhecimento, em tecnologia? Tem alguma história que o senhor consegue ilustrar isso lá do seu começo no Acre, que aqui isso fez a diferença? Olha, quando eu fui para quando eu fui fazer o estágio supervisionado e cansei lá nesses 60 dias de ver a mesmice, que era só clínica veterinária e um pouco de cirurgia de campo.
numa palestra que eu fui assistir, eu me encantei pela inseminação artificial, que era uma tecnologia que não era muito difundida ainda, e foi o que me levou a fazer esse estágio, concluir meu estágio lá em Sertãozinho, São Paulo, na CRV Lagoa, né, na época Lagoa da Serra. E aí eu vi uma oportunidade com aquilo abrir um grande campo de trabalho, né? E foi o que me motivou também a ir para o Acre. Porque eu cheguei no Acre, tinha uma pecuária já muito boa, a pecuária já consolidada, com bons animais, bons fazendeiros, mas faltava um avanço nessa questão do melhoramento genético. E a inseminação artificial eu vi que era o grande diferencial. E eu fui com esse propósito de fazer a inseminação artificial lá no Acre, implantar essa tecnologia, essa biotecnologia, né? Mas tinha alguns entraves. O primeiro, a distância. Nós estamos a 4.500 quilômetros de uma central de inseminação. Não tínhamos mão de obra, que é o inseminador artificial. Não tínhamos nitrogênio, que é o produto que conserva o sêmen a 196 graus abaixo de zero. E não tinha também o fornecedor de sêmen. Então e estava chegando apenas um profissional que entendia da inseminação e com 23 anos de idade, que não inspirava tanta assim, credibilidade, né? E eu cheguei determinado a implantar a inseminação lá. 23 anos de idade, viu, pessoal? E cheguei lá e comecei a falar, quase que fazer uma pregação, né, uma catequese do que era a inseminação, convencer as pessoas a aceitar. E aí, um fazendeiro de grande porte lá aceitou que eu inseminasse 50 vacas para ele. E aí começamos. Eu tinha comprado um carro já usado lá e comecei a trabalhar no governo do estado. Ia todo dia de manhãzinha, à tardezinha na fazenda, ficava próximo da cidade, inseminar essas vacas. E daí começou. E aí começamos a treinar também, fazer mão de obra, treinar inseminadores. E implantamos o projeto da inseminação também no governo do estado, para atender os pequenos produtores. E com isso foi aumentando a procura pela inseminação, resolvemos o problema de mão de obra, que é treinar pessoas. Quanto mais treinar, peões que antes faziam só o trabalho laboral do dia a dia de cuidar de gado, passaram também a ser inseminadores artificiais. E assumimos a responsabilidade de atender também a demanda do nitrogênio líquido. Pegamos a representação de uma empresa de inseminação, que foi o caso a Lagoa da Serra. E aí começamos, junto com a Embrapa, junto com outros órgãos, a Secretaria de Agricultura, a fomentar essa tecnologia no Estado. E com uns 5 anos após isso, 10 anos, nós já éramos o Estado que mais inseminava proporcionalmente o seu rebanho. Enquanto o Brasil, naquela época, estava inseminando então, de 5% a 8% das suas matrizes, o Acre já inseminava 10% das matrizes. Então, foi um trabalho árduo que precisou muita perseverança, precisou dedicação, coragem para trabalhar e responsabilidade. O produtor, para sentir confiança, tem que ter um profissional com responsabilidade, né? E, acima de tudo, com conhecimento, domínio de conhecimento, né? Isso são fatores importantes para que a gente obtenha um sucesso. Eu ia fazer uma pergunta, talvez você tenha até respondido agora no final, mas se vier outra coisa aí na cabeça, qual foi o discurso que você utilizou? O que é que você acha que convenceu esse produtor lá a fazer aquele primeiro investimento? Vou comprar essa ideia, vou fazer. O que é que você acha que ele viu na sua apresentação que foi um diferencial para que ele comprasse literalmente a ideia? Porque era um investimento alto. Acho que o profissional tem que demonstrar conhecimento, né, segurança no que tá oferecendo e também o comprometimento, né? Mostrar que você está junto. Ele não está lá desamparado. Ele tem de confiança que pode contar com o seu serviço, né?
de maneira longeva. Não é um aventureiro que está ali oferecendo e aí, se não der certo, dando certo, ele amanhã está fora do mercado. Não, você tem que mostrar que está junto com o produtor e tem conhecimento do que está falando, né? Você não pode chegar com se, talvez, não. Você tem que ser firme no produto que você está oferecendo. Domínio da situação. Pergunta isso aí, Frank, porque imagina aí, o cara de 23 anos, vindo de outro estado, te vendendo um negócio caro. Rapaz, o pitch aí tem que ser muito bom, viu? O pitch de vendas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando eu morei lá em Rio Branco, eu tinha 16 anos de idade, o meu pai era conhecido como Dr. Albieri, lá Era da novela, né? veterinária, viu? Que é aquela novela O Clone, né? O Dr. Dr. Albieri, Albieri que lá era, do... que ferrou o clone da ovelha, né? O... Pai, eu não sei se o senhor lembra dessa história, mas me marcou muito. Se o senhor lembrar e puder contar aí. É aquela história com o Celso, Dr. Celso, que era até piloto de avião, Uhum. que ele chamou, ele precisava de um médico veterinário e só confiava em médico de fora, e aí acabou o senhor dando um socorro para ele, e ele fazia as coisas com o computador, deu um problema lá no computador, o senhor ajeitou. Lembra dessa história? Na verdade, esse fazendeiro ele era de São Paulo e tinha fazenda no Acre. Mas ele trazia todo ano o veterinário de São Paulo para dar assistência que ele precisava. Diagnóstico de gestação, exame de brucelose. E porque no Acre ainda não tinha essas pessoas, não tinha veterinário ainda com esse know-how de fazer a reprodução animal. Trabalhava exclusivamente na reprodução animal. Então chegou a oportunidade de eu ir nessa fazenda. E o gerente me levou, que é um grande amigo meu hoje, me levou para fazer esse serviço. E esse senhor, Celso Rodrigues, extremamente organizado, como o Frank falou, piloto de avião, então segue um checklist muito rigoroso, né? E ele usava o mesmo checklist rigoroso nas atividades da fazenda, né? E aí o gerente da fazenda disse: Olha, doutor, nós vamos para lá, mas o senhor vai dormir na casa, lá no alojamento dos peões. Ele tem a sede lá que só fica ele e a esposa. Eles vão de avião do aeroporto de Rio Branco lá para a fazenda de avião. Nós vamos de Toyota pela estrada. E chegando lá, ele vai querer conversar com você vai explicar para ele como é que é a dinâmica do dia lá do curral, o trabalho e tal. E aí, não tem problema, eu estava querendo abrir mercado, eu topo. E quando nós chegamos lá, ele disse, demorou um pouco de tempo, ele chegou lá, o gerente disse: Olha, o doutor Celso está lhe chamando lá na sede, que é já montar o cronograma de trabalho de amanhã. Voltando um pouquinho antes, naquele tempo estava começando essa questão de informática. No Acre era ainda bem rudimentar. Mas eu sempre gostei de novidade. Eu já tinha feito um curso de DOS, né, Isso foi em que ano, pai? Você em lembra? 1992, 92, 1990 mais ou menos. E eu já tinha feito uns cursos de DOS, de Windows, aquele tempo antigo ainda. Eu não tinha computador era um artigo de luxo, notebook muito menos, mas já existia alguma coisa de notebook. E esse fazendeiro já tinha um notebook, tinha um computador, um desktop já na fazenda, e morava em São Paulo, né, piloto de avião e tal, engenheiro da Ingesa, inclusive. E aí, quando essa fazenda era da Ingesa, da antiga Ingesa, fabricante de jipes e tanques de guerra. E, pois bem, ele chamou lá para discutir o cronograma e tal, e conversamos bastante sobre outros assuntos. E aí ele falou que ele usava o computador no curral
primeiro fazendeiro que eu vi com essa história de computador no curral. E aí ele começou a falar de computador, daí ele começou a puxar o assunto e eu demonstrei que tinha um conhecimento já básico de computação. Aí comecei a mexer com ele no computador, a ensinar como é que poderia fazer um programinha para fazenda e tal, e ele gostou daquilo lá. E antes ele tinha dito, na minha apresentação, ele perguntou meu nome. E eu falei, Edivan, disse, não, esse nome meu computador não processa, nunca vi falar nesse nome. Seu sobrenome, disse, Edivan Maciel, disse, não, então vou lhe chamar de Dr. Maciel, porque naquela época o vice-presidente da República Sim. era Marco Maciel, Maciel. era um nome que ele já conhecia. E aí ele perguntou em seguida, onde é que você se formou? Eu se formei na Universidade do Ceará. Ele virou pro gerente, bravo, disse, como é que você me traz aqui um veterinário formado do Ceará? Gente boa. E aí eu comecei a conversar com ele, conversar, mostrei o quê? Aproveitei aquele pouco tempo que eu tinha com ele para me apresentar bem, mostrar conhecimento, porque ele levava veterinário de 40, 50 anos de idade, já com 20 anos de experiência, e eu estava nos meus 2, 3 anos de experiência ainda, né? E novo, tinha 25, 26 anos na época. E aí fui fazendo com que ele sentisse confiança ao ponto de que ele disse, chamou a empregada doméstica lá da fazenda e disse, olha, ô Marlene, bota mais um prato na mesa que o doutor Edivan vai jantar conosco. E falou pro gerente, e pede para vir a mala dele para cá, que ele vai dormir no quarto de hóspede aqui da sede. Aí, rapaz, já foi pronto. Eu já passei a dormir no quarto de hóspede, ficamos a semana lá trabalhando, e foi uma amizade que durou a vida toda. Ele faleceu alguns anos atrás e ficou essa amizade. Nunca, sempre dando assistência para ele, e levei a inseminação, implantei a inseminação, que ele já tinha ouvido falar de inseminação, mas achava uma coisa impossível para ele, no Acre, usar dessa tecnologia. E aí ele conheceu já um profissional que dominava essa área, né? E instalou a inseminação também, implantou a inseminação na fazenda dele. Enquanto o Rafael Salles prepara aqui um nosso café especial, já já ele vai explicar um pouquinho o que é isso. Mas só essa passagem, Rafael, que sempre me chamou muita atenção, dá pra gente dar uma aula de mentoria aí só sobre os insights, né, as ideias dessa passagem. Muita gente, pai, ainda acha que aprender uma nova tecnologia é caro, é difícil, né? O que é que o senhor diria para quem tem esse tipo de visão? Olha, eu digo o seguinte, que as oportunidades existem, tem aí sobrando. O que falta são pessoas preparadas para aproveitá-las. E esse preparo, ela não depende de sorte, não é uma questão de sorte ou azar. É uma coisa é uma decisão que a gente tem que tomar. Se você está disposto a enfrentar a vida, a abrir mercados, a ocupar um espaço digno em que você não seja apenas mais um, mas ser o cara da sua área, e não importa qual área você funciona para todas as profissões, você tem que estar preparado. E você tem que estar aberto às inovações, ao conhecimento. O mundo tem avançado muito e você tem que acompanhar isso. Por exemplo, todos os dias, eu falo do meu filho agora no carro, que eu leio no mínimo 2 jornais de cabo a rabo, todos os dias. Não leio toda a matéria, mas todas as manchetes, e me aprofundo naquela que me chama a atenção. Mas tudo que você me falar durante o dia, quando eu saio de casa, eu já estou sabendo do que está acontecendo no mundo. E é importante isso, porque como repetindo, as oportunidades existem. O que falta são pessoas preparadas para aproveitá-las. Nessa caminhada de crescimento, a gente já passou aqui, né, pelo veterinário recém-formado, agora o veterinário que começa a ser uma referência na área. Houve inspirações, houve pessoas com quem o senhor viu assim e queria fazer algo parecido, ou que lhe aconselharam,
ou que lhe ajudaram nesse caminho? Eu fiz escolhas de me acompanhar sempre de pessoas que sabem mais do que eu. Não só em conhecimento curriculares, mas também da vida. Sempre convivi com pessoas mais velhas para me acompanhar, para bronzear, para bater papo, para ter amizade. Isso me permitiu avançar muito no conhecimento. Eu nunca perdi tempo falando com as pessoas que sabem menos do que eu ou que não tem nada para me oferecer. Eu gosto de conversar com pessoas que saibam mais. Isso eu usei como referência a minha vida toda, para meu crescimento profissional, para meu crescimento como gente, como cidadão, né? E isso me abriu muitas as portas. Eu sempre tive amigos bons, isso conta muito, viu? Companhia. Você tem que se acompanhar bem, de pessoas de bem, porque você sempre é o produto do meio. O homem é o produto do meio. Se você se envolver com pessoas que têm uma vida mais derramada, você termina tendo a vida também derramada. Se você se envolver com pessoas que são prósperas, têm prosperidade, por conseguinte, você também termina sendo próspero. Então é importante as boas companhias na vida. Sintetizou, né, Franco? Sintetizou nossa amizade aqui. Hã? Não, mas é isso mesmo. Sintetizou aquilo que eu e o Franco a gente prega muito para os nossos alunos, nossos mentorados. E o ambiente ele vai lhe moldar, quer ou não. Então, se você está vivendo com pessoas medianas, você vai ser mediano também, porque você acaba se influenciando. O Franco estava falando aqui, eu falo isso constantemente, né? A gente se conheceu em 2015, mas nos últimos anos, foi ano após ano, estreitando cada vez mais os laços. O Franco é meu padrinho de casamento, junto com a Jordana. E é um cara que vai me puxando, eu puxo ele também, a gente vai, e quando a gente tá junto, sempre sai coisa boa. Então, essa questão do ambiente onde você tá faz toda a diferença para onde você vai chegar. E vamos falar agora aqui do nosso momento aqui, seu Advan, que é o momento Uritu Cafés Especiais, para você respirar aí um pouquinho e a gente falar um pouco sobre o que é um café especial. Você vai falar o que é um café especial aqui para o secretário de Agricultura do Acre. Olha aí, Então, a responsabilidade. Né? Pronto, meus amigos. O café especial, existe uma classificação, existe 2 associações, uma brasileira e uma internacional, que selecionam 10 itens e dão notas de 0 a 10, totalizando no máximo até 100 pontos. Aqueles cafés que atingem pelo menos 80 pontos são considerados cafés especiais, de 80 para cima. De 80 até 60, aí já são aqueles famosos gourmet. Então, quando a gente vê especial, gourmet, tem uma justificativa, que realmente é um café diferenciado. E o tradicional é aquele café que não passa de 60 pontos. Então, o café especial, aqui em Fortaleza, nós temos uma torra que importa cafés de todo o Brasil. De vez em quando tem alguns microlotes que eles trazem até do exterior. E a torra também é um grande diferencial, tem que ser no ponto médio. Então, a Uritu Cafés Especiais, que é apoiadora aqui do nosso podcast desde o início, ela trabalha apenas com cafés especiais. E quem vai lá e experimenta tomar um café com o Gustavo, com a Virlane, sabe que é uma experiência. Também eles têm treinamentos voltados para quem quer dominar mais a arte do café, que é muito parecida com o vinho. Quem já participou dos nossos eventos, o Uritu está sempre lá presente. Exatamente. É um dos nossos apoiadores firmes que está lá trazendo café de qualidade para a gente tomar, que afinal de contas, Franco, e é um caminho sem volta, viu? Quando a gente começa a tomar, a gente não consegue mais parar de tomar. Falando ainda sobre mentalidade de crescimento, que é uma das... Vou puxar um pouquinho o café para lá. Que é uma das grandes pegadas aqui do nosso podcast, né? A gente se interessa muito sobre... Oi? A gente quer mais café, pai? Ah, sim. A gente se Parece que tem que aproveitar aqui, né? A gente se interessa muito sobre mentalidade, sobre crescimento, sobre ideias e sobre pessoas que possam falar abertamente isso aqui, servindo de inspiração, de aconselhamento. Nunca foi tão fácil, hoje em dia, você
ter bons conselhos, se aconselhar com boas pessoas. Basta assistir um bom podcast como o Amigos de Lei, basta ler um bom livro, basta procurar bons mentores, ter bons cursos. Eu acho que a informação, ela nunca foi tão acessível, a informação de qualidade nunca foi tão acessível. Franco, tu é um cara muito bem sucedido, que ensina pra muita gente. Tu já fez algum curso esse ano? Esse ano a gente já está na nossa 4ª capacitação, Rafael. Fevereiro, março, né? Nós já fizemos capacitação em inteligência financeira, inteligência comercial, em marketing, em questões técnicas que a gente aborda sempre, né? Audiência. E não para. As pessoas realmente, às vezes elas não entendem ou pensam que o caminho é fácil. Não, o caminho é todo dia. É aquele pouco que se faz todo dia, aquele 1% por dia que vai trazer ali melhorias. Você recentemente teve São Paulo agora. Só esse ano, né? Também em março, já fui 2 vezes. 2 cursos diferentes. Um focado na parte de vendas, criação de infoprodutos. Muita gente esquece, mas hoje em dia a nossa rede social é a nossa vitrine, né? Então é importante a gente sempre estar movimentando, estar se capacitando. E o segundo mais voltado a um geral sobre gestão, liderança e aqueles eventos que a gente sempre sai motivado, né? Eu digo que toda vez que a gente sai desse evento, a energia sai lá em cima, a gente executa muito. Quando a energia começa a baixar, você vai para outro, volta lá em cima e aí você se mantém no jogo da alta performance. E esse mês de março já tem uma capacitação aqui agendada, mas essa é espiritual, Rafael. Se você quiser me acompanhar, eu vou para um retiro. Mande as datas aí que... Depois eu vou te passar aí para tu Beleza. ver se acompanha. Então, voltando aqui a essa questão da mentalidade, né, pai? O que eu queria saber houve algum momento específico, um divisor de águas lá para o seu ambiente profissional, que o senhor olhou para trás e falou, pronto, agora eu me firmei, virou a chave. Cheguei virou lá. a chave, Cheguei cheguei lá. lá, foi o divisor de águas. Pode partilhar com a gente como foi isso? Pois bem, eu vendo aí vocês falando de café e agora de essa questão de estar atualizado, né, dos assuntos, eu quero uma partezinha do café depois, tá? Falar de café, me interessei. Vi uma oportunidade Pronto. para falar do café do Acre e também a oportunidade do café Uirutu, né, adquirir lotes Com certeza. Vamos fazer essa ponte. gourmet do Acre, né? Ó, lá eu lembro que já teve do Amazonas, vários estados do norte que tem cafés bons. E sobre isso que vocês estão falando, outro dia, um amigo meu viu nos meus stories que estava fazendo um curso, um evento. Eu participo também de muitos eventos. Eu estou com 60 anos, 36, 37 formado, e participo pelo menos de 12 eventos por ano, ou seja, um a cada mês, no Brasil ou no exterior. Aí o pessoal diz assim, é sorte. E aí um amigo meu... Tá com 60 anos, 30 anos de carreira e tá aí 12 eventos por ano. E você aí não quer fazer um curso, um workshop? Esse meu amigo é veterinário também, ele não pratica veterinário, mas é veterinário. Inclusive eu presto consultoria para ele. E ele disse, mas Edivan, você está aí participando desse congresso? Pois é, estou. Ah, tá. Então está explicado porque você nunca sai de moda. Isso. Porque eu estou sempre me atualizando, claro, né, na minha área. Por exemplo, esse ano minha mulher vai saber agora, em primeira mão, já tem mês de março, mês de abril, já tem viagem para março, para abril, já tem uma programada para o meio do ano para o Japão, né? Sempre tá. O ano passado eu fui na China, fui em Dubai, fui em Hong Kong, tudo nessa área, né? Ligada não foi só fazendo turismo, não. Foi... Não, o turismo eu faço aqui em Fortaleza, no Carnaval. Aí o filhão recebendo. Então, vou a Lima, vou a Bolívia, fui a Lisboa participar de evento também, sempre para estar atualizado no que está acontecendo no mundo, para que eu sempre lá na secretaria eu digo para os meus colegas de trabalho, eu sou do quadro e quando eu estava no cargo de secretário titular, eu falava para meus colegas que eram meus colegas lá da bancada e haverão de ser novamente, quando eu voltar
não for mais secretário, eu volto para a bancada de técnicos e dizer assim, olha, eu quero que nós técnicos, tenhamos o conhecimento sempre muito atualizado e à frente do nosso cliente, que é o produtor rural, no caso. Porque hoje o produtor rural, ele tem muito conhecimento pela internet. Pode ser que o técnico chegue lá e não, ele já sabe mais que o técnico. Então nós Sim. precisamos estar atualizados, porque o conhecimento hoje ele é bem democrático, o acesso a esse conhecimento. Nunca E, foi tão. quer dizer, e o profissional tem que estar bem atualizado. Mas voltando só repete que Qual foi o divisor de águas? Cheguei Olhou lá, assim, cheguei lá. eu te digo honestamente que ainda não tenho essa sensação que cheguei lá. Tá? Eu acho que a gente não pode nunca estar achando que já chegou no ápice, porque a gente nunca tem ainda muita coisa para ver pela frente, né? Mas olha, eu quando eu cheguei no Acre, que eu via a imensidão da área que tinha lá disponível para a gente explorar, eu arregacei as mangas e fui trabalhar. E aí tive muitas oportunidades, como quando eu fui convidado para ser secretário de Agricultura em 2019. Quando eu fui convidado a ser secretário, não foi uma indicação política, eminentemente política, mas técnica, achando que já tinha, ali já tava, seria o ápice. Mas não foi, porque foi onde eu tive a sensação de que ainda tem muito do Para que se desenvolver, né? fazer para desenvolver, né? Um setor ainda, hoje o setor da agropecuária no estado é um dos que mais contribui para o PIB do estado, mas nós temos muito a crescer ainda, né? Então, ô Franco, sinceramente, eu não tenho essa sensação ainda de que chegou no ápice. melhor ainda está por vir. O melhor, eu acredito que ainda está por vir, porque agora junta muito o acúmulo de experiência, né? E uma juventude que vem chegando, que vem assumindo os negócios com novas ideias, muito mais aberta à tecnologia do que os pais, do que os avós, né? Isso vai nos empurrando automaticamente para a gente também estar inserido nesse meio. Então, o ápice para mim ainda não atingi. E o cara com um menino de 7 anos de idade, 6 anos de idade, tem que, É o teu tem irmão que mais pensar novo, assim né? mesmo, né? É o tio do teu, É, da tua filha de 15. tio da 16. 16, fez 16 agora, é verdade. Mas se o senhor pudesse dar um conselho, pudesse conversar com o Edivan lá em início de carreira, o que é que diria para ele? Eu diria assim, ó, faça tudo igual, tá? Tudo igual, faça tudo igual. Só seja mais responsável na questão familiar. Não dá pra ter tudo, né? Exatamente. Ó, eu A, vou a criar... minha- eu pode sempre falar. digo, olha, meu filho, você faça o que eu digo, não faça o que eu fiz, né? Porque o que eu fiz já passou e agora eu posso dizer com propriedade o que é melhor, né? É ser Perfeito. assim ou ser assado. Então, é melhor fazer o que eu digo do que fazer o que eu Eu fiz. vou criar agora aqui coisa nova que a gente ainda não fez. Eu vou falar 5 palavras. E aí você pensa, Uhum. disserta em cima dessas palavras. Algo curto. Não precisa ser longo, não, mas o que vier na sua cabeça, tá? Estou escolhendo agora aqui. Sucesso. O sucesso, ele é alicerçado pelo trabalho. Veterinária. Veterinária é uma realização da minha vida. Tudo que eu sou, que eu consegui, tudo que eu tenho, né, foi graças a essa profissão. Ela me permitiu alcançar lugares nunca imagináveis e, inclusive, me permitiu estar aqui hoje com vocês. Dinheiro. É importante, é fundamental para que nós possamos viver bem e permitir que o que nos rodeia também usufrua desse bom viver. Ele não é tudo, mas como diz o Falcão, é 100%. Família. Família é importante. A base familiar, eu tenho meu pai como uma grande referência, né? Eu não tenho a ilusão de que família é a coisa perfeita do mundo. Não é, tem todos os defeitos, como tudo na vida tem, mas
é importante, é com quem a gente sempre conta. Eu conto com meu pai, conto com minha mãe, conto com minhas irmãs, conto com meus irmãos, conto com meus filhos. Isso é que é o importante, é ter sempre uma boa relação. E é importante você ter essa ligação de onde você veio, para onde você foi, aonde você está, e sempre linkado isso na base familiar. Para finalizar, Franco Almada. Franco é um menino que não me causou surpresa na vida. Eu tinha certeza que ele ia dar certo. Ele sempre foi muito estudioso, muito aplicado, né, muito determinado. E ele chegou, o que ele me realiza, porque eu que trabalho com melhoramento genético animal, né, o objetivo nosso é que o filho seja melhor do que o pai, sempre. Que o produto seja melhor do que o pai. E eu me sinto realizado em ver que ele é muito, mas muito melhor do que eu, em todos os aspectos. Profissionalmente, é um cara de sucesso, de família, tem mais sucesso do que eu na família, né? Eu me sinto muito orgulhoso de ter um filho como o Franco, e eu digo isso de peito aberto, né? Porque ele realmente, eu encho minha boca para falar com meus amigos que tem um filho em Fortaleza, muito bem sucedido, muito quisto na sociedade, e um cara 10. E aí, concorda, Franco? Obrigado, viu, rapaz? Foi sem ensaiar, viu, Rafael? Isso aí, só você. Pai, e eu queria falar um pouquinho sobre gestão, liderança e agronegócio. Acho que a gente tem essa oportunidade aqui. O senhor assumiu cargos públicos, liderou projetos importantes. Como foi essa experiência e como foi, pode compartilhar alguma decisão difícil que precisou tomar nesse ambiente de poder? A primeira decisão difícil de tomar é assumir um cargo desse, né? Eu, quando fui convidado para ser secretário pela primeira vez, e eu falo pela primeira vez que eu tive uma segunda vez, depois tive uma terceira, a primeira vez foi para liderar uma equipe da qual eu fazia parte, né? Eu como falei, já sou do corpo da secretaria desde 1988 e tive a oportunidade de ser secretário dessa secretaria que eu sou servidor. E numa missão muito importante na época, porque o Acre estava já na iminência de perder uma oportunidade de negócio, que era fundamental para o Estado, que era passar o Acre livre de aftosa, sem vacinação, com reconhecimento internacional. E naquele momento o agente passava e aí nós avançávamos muito na pecuária do Estado, ou então nós ficávamos para trás, aguardando uma nova oportunidade, que é essa oportunidade. Isso aconteceu em 2019, 2020. Quando o governador me convidou para ser secretário, ele disse, olha, Edivan, o Acre não pode, sob hipótese alguma, deixar de alcançar esse status. E eu estou lhe convidando por isso. Eu não tenho nenhum parente no Acre. Pode ser que vai ser um eleitor, isso. Não tenho. O meu parente mais próximo é meu filho, que tem só 6 anos de idade, né? Então, por isso que eu digo que eu fui convidado por uma questão eminentemente técnica. E quando eu assumi, estava uma confusão muito grande nesse assunto. Dizia, não, o Acre não tem chance, o Acre nunca fez o dever de casa, o Acre perdeu o bonde da história, não vai conseguir. E saiu muitas matérias dizendo que a gente não conseguiria e tal. E aí o ex-secretário me passou uma mensagem no WhatsApp. Secretário, lhe parabenizar, está no cargo e tal, mas vou dizer que esquece que eu tentei, não consegui, e você também não vai conseguir, que isso não depende da Secretaria de Agricultura, só da Secretaria de Agricultura. E aí aquilo foi a maior energia que eu recebi, Mais maior uma vez estímulo. recebeu um desafio. Aí eu disse para ele, eu respondi em cima da bucha, tá aqui registrado, disse, olha, o Acre vai sim ser livre de aftosa, sem vacinação, com reconhecimento internacional.
E aí nós fizemos uma luta grande, o Ministério da Agricultura fez, apresentou um monte de requisitos e nós conseguimos cumprir todos. E conseguimos, sim, ser livre de aftosa com reconhecimento internacional. Esse foi o grande feito da primeira gestão que eu tive na secretaria. E eu aproveitei de lambuja, eu contei lá no início, uma das grandes dificuldades que tinha o Acre era de abastecimento de nitrogênio líquido, que é o produto, o insumo que conserva o sêmen a temperatura de 196 graus, que é essencial para a sobrevivência desse sêmen nos botijões. E o Acre nunca teve uma usina de nitrogênio. E também estava enganchado a um projeto desse, de compra de uma usina, de instalação de uma usina de nitrogênio, enganchado há anos. Já tinha 2 governos que tinham passado com essa proposta e não tinham conseguido executar. E eu disse, se eu aproveitar que estou secretário, eu vou mostrar que isso é possível. Era uma coisinha de nada, nós conseguimos viabilizar, fazer a licitação, comprar uma usina importada, instalar, e está lá instalada uma usina de nitrogênio. Cabo é bom, viu, Fábio? Resolveu os problemas de nitrogênio do Acre. E pai, hoje, se o senhor pudesse apontar um grande desafio para o agronegócio nos próximos anos, qual seria o maior desafio? O grande desafio do agronegócio é produzir mais com menos. Hoje, o que mais limita a produção são os custos e a questão ambiental, né? Que existe um discurso muito pesado, ambientalista, que tenta inviabilizar o agronegócio. Então, nós que estamos com a missão de fazer o agronegócio, temos essa responsabilidade de produzir mais em menos e de maneira sustentável. Isso é possível. Isso está acontecendo. O agronegócio se reinventa todos os dias e temos aí, quando eu estudava na faculdade, dizia que a população ia crescer de uma maneira geométrica e a produção de alimentos seria na progressão aritmética. Isso se inverteu. A produção de alimentos no Brasil tem acontecido em progressão geométrica, né? E tem abastecido o Brasil, que é um dos países mais populosos, e também alimenta, o agronegócio brasileiro alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo todos os dias. Eu tinha separado uma pergunta aqui, voltando para a questão da mentalidade, liderança. Qual seria a rotina ou hábito que mantém hoje para continuar evoluindo? Mas já foi mais do que respondido. Foi. Os Que custos, foi já os responde. cursos, a atualização, Leitura a diária de leitura, jornal. fonte. E ainda nesse tema da liderança, eu queria que o senhor deixasse aqui um caminho, um conselho para quem precisa lidar, está nessas posições, precisa lidar com crítica. Que é que esse líder tem que pensar quando está sendo muito criticado, por exemplo? Se ele está sendo muito criticado, ele tem que fazer uma autocrítica, né? Do que ele está fazendo, né? Mas olha, as críticas construtivas, elas só ajudam. Como diz, elas constroem uma solução, né, para os problemas, né? E você tem um trabalho de equipe, exige muito diálogo e se colocar sempre no lugar do outro. Esse é o grande segredo. Você nunca impor, mas você fazer com que as pessoas se sintam participantes. Vou contar uma história aqui. O mundo é feito de pessoas que vão à frente, os que acompanham, os que 10% da população do mundo é que estão à frente, que resolvem os problemas, que criam, são os grandes líderes mundiais, os grandes inventores. Se resume a só 10%. 20% acompanham esses. 50% está no mundo como turista. Tá tudo bem, chega no lugar, chega na praia, não faltou água de coco na cerveja gelada, tá tudo muito bem. E 20%, os outros 20% vão achar sempre um defeito, sempre reclamação, sempre um problema. O importante é que nós, se nós não podemos estar nos 10%, que estejamos pelo menos nos 20%. E fazer parte desses 30% que move o mundo. Isso que justifica. Não justifica nós ver o mundo só como turista ou vir só para reclamar. Nós temos que fazer alguma coisa para avançar o progresso.
A gente já está se caminhando aqui para nossa reta final, Rafael Salles. Ligeiro, viu? E ligeiro, passou, acho que foi um dos que passou mais rápido aqui, viu, na minha conta. Mas meu pai, já disse aqui, falo isso publicamente, é uma grande referência para mim, é, pelo, por tudo que eu tenho de olhar para alguém, de me espelhar, de me inspirar e de ver o que é que posso copiar e o que não posso copiar também, né? Então, é uma grande referência. E eu lembro muito que quando eu fui morar no Acre, ele falava assim: olha, eu quero que você saia comigo para você ver como é que as coisas acontecem, como é que as pessoas me tratam, como é que eu trato as pessoas. E aquilo ali plantou ali em mim uma semente, eu nem sabia disso, de querer também ser daquele jeito, né? Chegar, ser respeitado, ser chamado de doutor, doutor Edivan, doutor Edivan, doutor Edivan. E aquilo ali criou um caminho ali dentro de mim. E lógico que toda relação pai e filho tem seus momentos mais, digamos assim, mais desafiadores, mais tensos. E a felicidade que eu tenho é de sempre poder conversar com meu pai, né? E, pai, o senhor sabe que além de, especialmente para mim, isso é uma referência para a família toda, né? Foi o primeiro formado da família, o único formado dos filhos. E eu falo isso aqui com. A gente tem uma família de todo mundo muito trabalhador, os que são formados, os que não são formados, mas principalmente dessa visão do interior, Rafael, acho que você deve conhecer Sim, bem, conheço bem. faz uma diferença muito grande, né? O Total. formado, o doutor da família. Isso ali vai servindo de movimento, de inspiração para A geração a seguinte. geração seguinte, né? E fala um pouco dessa responsabilidade de ser essa referência para a família, como lidou com isso, como também em um certo momento isso pesou mais, isso pesou menos, como é que hoje está isso? É uma responsabilidade muito grande, porque eu falei, nós somos 10 irmãos, eu não sou o mais velho, nem o mais novo, sou o quarto, e felizmente para mim, eu sou o único formado desses 10, infelizmente para os outros, né? Mas no- antes eu tinha assim, muito problema com isso, porque só eu consegui, mas os outros também tiveram oportunidade, uns aproveitaram mais, outros menos. Isso para mim não teve dificuldade mais hoje em dia de eu entender. Mas eu tinha uma preocupação que os meus sobrinhos, que os meus filhos, estes sim, teriam que avançar. E eu sempre estimulei muito meus sobrinhos, quando eu passar férias lá, criava gincana, lançava uma gincana, o que for melhor nos estudos, vai ganhar um prêmio e tal, e estimulando sempre para que ele, com a minha presença lá, chegar de carro, pagar sorvete para todo mundo, viajar e tal, eles se sentir estimulados a ter essa vida também, né? E eu particularmente me sinto realizado, eu tenho 4 filhos, e aqui sem nenhum vanglorismo, de 4 mulheres diferentes, que é um problema sério isso para a cabeça deles e tal, mas eu tenho conseguido êxito. Os 3 com idade já de estar formado estão formados. Tem 2 formados em Direito, uma formada em Odontologia, e o pequenininho, se Deus quiser, também vai ser formado. Então, para mim, isso é um avanço muito grande. E tenho já vários sobrinhos formados. Tem médicos na família, tem advogados, tem outras profissões importantes, né? Professores, que já têm uma vida já melhor por causa do estudo. Na minha família, eu sempre digo, ó, nós não temos herança a receber. Meu pai não vai deixar nada de herança, meus irmãos também não vão deixar essas heranças todas para os filhos, mas o mais importante é deixar o conhecimento, deixar o saber, né? Então, para os meus filhos, já estão sabendo que não vão ter essa herança toda não, que eu gastei toda em faculdade para eles, né? Deixar eles com um diploma, que isso ninguém toma. O pai dizia exatamente isso. Rapaz, a herança que eu posso deixar para vocês é o estudo. Se virem. E o quanto é importante essa questão do exemplo, né? Apesar de ser importante a conversa, mas a palavra convence, o O exemplo exemplo arrasta. Então, hoje e sempre, por muito tempo,
quando eu me deparo com alguma situação difícil, ou tenho que dar alguma resposta, eu tenho que tomar uma decisão, eu de verdade, eu paro e fico pensando, rapaz, o que é que meu pai faria aqui se fosse com ele? O que é que minha mãe faria aqui se fosse com ela? Que também é uma grande referência para mim, né? Eu me sinto de verdade um privilegiado aí por essas duas famílias. E muito, muito se resolve em mim. Ele nem sabe, mas ele resolve o exemplo que ele tem, resolve algo que foi plantado no olhar, no respeito, vendo como é que ele agia nas situações, né? Então não vale nada você falar e agir de uma. E Deus esquisito que eu gostaria de registrar aqui, tá? Meus filhos tiveram muita sorte. E deve isso a mim. Escolhi boas mães para eles, tá? Olha Todos têm melhores mães do que melhor pai, viu? Olha aí. E o Francão é testemunha disso, vive. Essa mãe dele é muito melhor do que eu. E eu vou lhe dar Ela já foi nossa aluna um dia desse. E eu ainda vou lhe dar uma oportunidade de falar da sua mãe, viu? Você falou só da Edilson aqui, mas a dona Sebastiana também A minha mãe é contribuiu. uma pessoa espetacular, que cuidar de 10 filhos, um esposo e ser unanimidade na família, né? Ela é querida, você tem ideia. Um dia desse ela teve um problema no coração e teve que fazer um procedimento particular de emergência, um valor expressivo, em torno de 50 mil reais. E não foi preciso fazer vaquinha, não foi preciso fazer rifa, nada disso. E dentro de 24 horas o dinheiro estava no caixa, não foi só um que pagou, todos da família participaram, todos os filhos, não foi preciso nenhum neto contribuir, por mais que tivesse condição, foi só os filhos, cada um deu um pouquinho, e com 24 horas o procedimento foi feito. Então, isso, as outras famílias vieram para dizer, poxa, mas a família de vocês resolve isso tão rápido. Pois é, porque a nossa mãe é nossa prioridade, é o nosso alicerce. Então temos o pai que foi o grande provedor, mas sempre ancorado com a mãe espetacular, Dona Sebastiana, que mora lá em Paraíso do Tocantins, nossa rainha do nosso lar. Beijo, vó, beijo, vô. São nossas grandes referências aí em vida. As pessoas serem homenageadas em vida é bom demais. Total. Vamos se encaminhando aqui para a reta final, aquelas nossas duas perguntas, Rafael, de praxe, Ainda né? quero falar do café. Pois falei logo do café, passei o pitch. Bom, falar do café, eu vou falar também do Acre, tá? Eu estou aqui em Fortaleza participando desse podcast que é nacional, mas estou aqui. Eu tenho que render minha homenagem, meu reconhecimento, o tanto da importância que o Acre tem na minha vida. O Acre me deu tudo que eu tenho e tudo que sou. Tudo foi o Acre que me ofertou, a oportunidade de realizar meu sonho profissional. É um estado que eu amo de coração, então tudo que eu faço é pensando no Acre, para o Acre progredir cada vez mais. Me deu a oportunidade de ser secretário de Agricultura 2 vezes, e agora está como secretário adjunto da Agricultura, lá ao lado do meu amigo Tchê, nosso secretário. E é uma oportunidade que eu tenho de retribuir um pouco do muito que recebi do Acre ao longo desses anos. Tem sido uma honra estar na gestão da agricultura, contribuindo e poder ajudar que o nosso Acre possa progredir. E aí, quando você falou do café, agora nessa gestão do secretário Tchê e eu como adjunto, o Acre já está despontando como um grande produtor de café, já pesa bastante no valor bruto da produção, a presença do café, no PIB do estado, e nós já estamos na 3ª versão esse ano do concurso de qualidade do café. Nós somos um estado pequeno, não vamos ser um grande produtor em tonelada, mas haveremos de ser um grande produtor em qualidade. Então nós estamos prezando por isso, fazendo que os produtores produzam com qualidade, cafés especiais. Esse ano, inclusive, nós estivemos inaugurando e participando pela primeira vez com um stand do governo do estado do Acre, em parceria com o Sebrae, dentro da Semana Internacional do Café, lá em Belo Horizonte, onde é discutido e apresentado os melhores cafés do Brasil e do mundo. E o Acre estava lá. E entre as 20 premiadas mulheres produtoras de café, o Acre apresentou 4 participantes. Então, se o café Uritu.
Uritu, Cafés Especiais, tiver interesse em adquirir e conhecer café produzido com qualidade, nos procure lá no Acre que tem café Eu de vou fazer qualidade. essa ponte, pode ficar tranquilo. Tá? Pai, se o senhor pudesse voltar a uma época da humanidade para viver ela por uma semana, qual seria? Qualquer época da humanidade. Pra estar lá assistindo, lá, contemplando aquele Contemplando, momento. vivendo aquele momento por uma semana. Atual, essa época atual tá boa demais, viu? Eu queria ter, só queria uma coisa que a vida me permitisse, é estar hoje com 18 anos, conhecimento que eu tenho hoje e com o recurso financeiro que eu tenho hoje com 18 anos, aí Era seria bom. excelente. Seus filhos de Essa é agora a que vão... melhor época para se viver, tá? É hoje. Bom demais. E finalizando, se o senhor pudesse ter uma conversa dessa aqui, de 1h30, com qualquer pessoa, viva ou que já não fosse mais viva, com quem que seria sentar e conversar 1h30 com ela? Com meus filhos. Eu gostaria de ter essa conversa, eu tenho filhos, o Rafael, eu tenho filhos, eu fiz um filho a cada década. Então Então, são tem um filho gerações... da década de 1980, tem um filho da década de 1990, tem um dos anos 2000, dos anos 2010. Então, juntar, tem um filho de 40, de 20 e tantos, de 20 e poucos e de 6 anos. Então, seria bom Muito uma bom. conversa dessa com esses filhos. E Nessa e festa do eles, Tocantins, foi só o Tá Franco, fácil. foi só o Frank e o E pequenininho. pequeno, né? Então seria interessante, mas lá do Tocantins foi mais para os irmãos, né? Então, esse encontro lá dos meus 60 Sim. anos. Eu gostaria muito de um dia ter essa oportunidade de colocar os 4 e a gente conversar, né? Trocar ideias dessas gerações que todos viveram e o que já cada um galgou. Então, tanto que o Franco é a minha referência para os outros. Eu já cito, ó, quando vem me pedir alguma coisa, ó, veja Não o que sei, eu dei não. pro Sobra pra Franco e mim. como é que ele... Conversa com ele, como é que foi. É por esse aqui, eu sei que pode marcar. É só É, aí tá data fácil aqui nesse demais. programa. Numa outra oportunidade eu vou te contar um episódio dele, tá? Fora Já do depois ar. de formado. E para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, pai, onde é que ele acompanha aí nas redes sociais, o arroba? Eu tenho um arroba Edivan Azevedo, né? Que é um blogzinho pessoal no Instagram. Em que lá eu posto meu dia a dia, né? Posto o que a gente faz lá na secretaria, o que eu faço na minha vida privada, alguma coisa de interação com meu filho, meu sócio, né? Que a gente se dá muito bem. Temos uma pequena propriedade lá no Acre, chamada Pedacinho do Céu, onde a gente passa os finais de semana, onde eu exerço minha função de produtor rural, né? Dou minha contribuição também para o crescimento do Acre. Muito bom. Agora, olhando para aquela câmera ali, dê o seu recado final aí para nossa audiência. Fica bem à vontade aí para deixar o seu recado final. Como aqui é um podcast voltado ao empreendedorismo, pelo que eu entendi, É né? isso. Eu vou encerrar com a frase do Ted Turner, que é o fundador da rede CNN, que ele fala o seguinte: durma cedo, acorde cedo, trabalhe duro e se promova. Esse que é o desafio do empreendedor, do profissional liberal. E ainda nessa pegada, fala aquela outra passagem que eu acho bom ficar registrada. O homem do 0 aos 25, dos 25 aos 50 e dos 50... Eu sempre brinco, isso não é invenção minha, mas uma adaptação, que o homem tem 3 fases da vida, né, que é interessante, que cada fase dessas são de 25 anos. Né? A primeira fase de 1 a 25 anos, ele tem que chegar nos 25 anos preparado e já dizendo para o mundo a que ele veio. Ou seja, com 25 anos o homem tem que estar formado e já sabendo bem o que quer um projeto de vida para executar. E dos 25 aos 50, fazer o que o Ted Turner falou. Dormir cedo, acordar cedo, trabalhar duro e se promover. Não fazer igual a galinha que põe que é bem inferior ao ovo da pata, né? A pata põe um ovo muito melhor do que o da galinha, mas não Não cacareja. um cacarejo, não faz comercial.
a galinha põe um ovinho michuruca e vai lá no mercado o preço que tá. Que ela, toda vez que termina de pôr o ovo, ela faz o cocorococó, né? Falar que tem um ovo. E dos 25, dos 50 aos 75, ele aproveitar do que fez dos 25 aos 50. É a hora de aproveitar. Depois dos 75 anos, é só canseira, né? Difícil você já não tem essa expectativa muito de vida. Agora você tem que aproveitar. Estudar, se preparar até os 25, trabalhar duro até os 50 e dos 50 aos 75, usufruir do que fez nesses anos. Quem prestou atenção aqui, a gente passou esse podcast todo com esse carro de boi aqui. E tem um carro de boi parecido com esse na minha mesa do escritório, Rafael. Já vi. E sempre que eu olho, eu lembro, me traz a referência da minha família. O que é que o senhor lembra quando olha um carro de boi desse, pai? Olha, eu tenho um carro de boi desse também, lá na minha propriedade. E todos os dias que vejo, eu me imagino nesse carro de boi, que eu sou um dos pequenos que vim em cima dele aqui. E esse carro de boi, ele tem um significado, ele mudou a minha vida. Ele me tirou do ponto A para o ponto B. E se eu não tivesse tido essa oportunidade, um carro de boi desse, eu não teria deslanchado na vida. Então, o carro de boi, para mim, ele é significativo e diz muito. Sem ele, eu não teria chegado aqui. Meu amigo Rafael Salles, é isso. Muito Esse bom, episódio aqui top. foi muito especial para mim, você sabe disso. Favoritar aqui, botar a estrelinha. Houve todo um acerto universal para que acontecesse esse episódio. O pai estava programado para estar aqui de sábado a quarta, de madrugada, e não ia dar certo, né? Gravar no estúdio, mas tudo concorreu para o bem, né? Que bom, cara. Que a gente conseguisse aqui ter essa gravação. Pai, obrigado, viu, pela presença, Obrigado. pela visita aqui no Amigo de Lei, agora oficialmente um Amigo de Lei também. E, Rafael, é isso. Vamos dar nossos recados finais. Lembrar sempre os nossos queridos apoiadores, nossa Espaço Fateixa, como a gente já falou, que já marca aí de 9.1 no Booking, que é muito difícil. A gente viaja quando acha um local que tá nota 8, a gente já fica feliz. Então 9 realmente. E aquele espaço pé na areia, melhor hospedagem em Jericoacoara, é frente mar, você abre ali a porteirinha lá, o Franco já foi lá, eu já sempre estou por lá. E realmente é muito bom. Espaço Fateixa. Se você for para Jeri, não deixe de ir lá no Instagram, falar lá com a Mirella, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Os nossos queridos amigos da Uritu, cafés especiais, melhor café especial veiculado, vou falar assim aqui pela cidade de Fortaleza. Você vai em alguns mercantis, já tem lá, ou você pode ir diretamente ali na rua Dona Leopoldina, do lado do Colégio Militar, se quiser conhecer lá também a experiência. Sempre é perto do meu escritório, eu sempre vou lá, levo uns amigos para tomar um café, Franco. E aí o pessoal, rapaz, quanto foi que deu aí? Não, pode deixar comigo. Porque na verdade eles não cobram. Você pode ir lá e degustar um café especial. E depois, claro, aí você pode levar alguns, tem um licor também que é um diferencial. Mispa Segurança, para você que precisa de uma segurança personalizada, você é um grande empresário, quer uma segurança 24 horas, você tem um condomínio, uma empresa, é Mispa Segurança, tá? Esse episódio aqui, tenho certeza que nós vamos ter audiência do Acre, do Maranhão, de Minas Gerais, do Ceará, enfim, é vai rodar muito. Um episódio que vai rodar muito aí. E eu quero deixar aqui um registro especial, uma saudação especial para toda a família Azevedo. Faço isso no nome do meu avô Edilson de Fama, da minha avó Sebastiana, e sintam-se todos os Azevedos aí contemplados no nome desses dois. E para deixar o mais novo, o nosso Ed Júnior, meu irmão mais novo, Edvan Júnior. Também ia falar da Virgínia, da Ana Luísa, para não ter ninguém com ciúme também, né? Arthur, Ana Beatriz, Jordana, pronto. Pra ficar todo mundo... e Josi também, para ficar todo mundo contemplado, tá? Titios. Era isso. Você esteve conosco aqui no Amigos de Lei. Essa nossa deliciosa conversa extrajurídica. Até mais.